O programa Quarta Dimensão se encontra na telinha da TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Reginaldo me procurou dizendo: Getúlio, eu agradeceria por algo decisivo sobre a abolição do descanso obrigatório no sábado. Preciso disso em poucas palavras, com urgência, para me livrar de encosto perturbador. O único versículo basta para teu livramento, caro Reginaldo. Eu respondi: levanta-te, toma o teu leito e anda. São palavras de Jesus, em João 5, verso 8. Se Jesus é o caminho e ordenou o trabalho no sétimo dia, não cabem controvérsias. Somos obrigados a aceitar ou considerar o Cristo e o próprio Evangelho como mentirosos. Não será lícito negarmos esse versículo tão claro e tão elucidativo. Bons amigos colaboram atrás das câmeras para gerar som e imagem. Com eles na técnica, temos certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será: justo e santo são ímpares. De repente percebemos pessoas notáveis no mundo. Gente boa, cordial, e alguns até mesmo fora de série. A saga de tais figurinhas constitui exemplo em toda a nossa vida. Pessoas corretas, honestas, firmes na fé. Tais pessoas parecem ter nascido para desmentir expectativas sombrias. Realmente tem nascido gente admirável nesse mundão de Deus. O joio, porém, se encontra no meio do trigo. Movidas pela compaixão, este lado trigo se abre como lírio no lodaçal. Não fossem tais exemplos, e haveria futuro. E não haveria futuro para os terráqueos. Seria impossível redimir a espécie humana. A justiça divina se obrigaria a destruir sementes contaminadas por maldade irreversível. Teria sido inútil estratégia formulada em séculos e milênios. Não haveria recursos para deter a mão pesada de Deus. Para evitar catástrofe, o Criador ordenou a reencarnação de alguém perdoador, como José do Egito, para exemplo. E outros chegaram posteriormente. Profecias anunciaram bonança depois da tempestade. Como fênix, figurinhas estoicas renasceriam das cinzas do mundo contaminado, proporcionando estímulos para a novidade de vida. O Criador eterno apostou neste futuro. Para garanti-lo, porém, reuniu almas portadoras de razoável aprendizado para intérprete das lições divinas. Espíritos honestos foram convocados, aqueles que permitiam aos vizinhos deixar porta aberta, seguros de que não sofrerão prejuízos. Aqueles não entrarão em sua casa sem pedir licença.
As crianças podem brincar lá no meio do mato, sem perigo de assédio. Eis o motivo que Deus continua mandando para a terra espíritos com elevado padrão ético para o meio de lobos. É por isso que existe gente boa no mundo, espécie de amostragem da sociedade, para nos dar alento. O Criador está preparando elenco para esta próxima novela, que começará depois do juízo final. O profeta Zacarias profetizou esta novela. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados, mas a terceira parte sobreviverá. Farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como a prata, e a provarei como se prova ouro. Esta terceira parte invocará o meu nome, e eu direi: é meu povo. E todos dirão: o Senhor é meu Deus. Zacarias 13, versículos 8 e 9. O profeta Ageu, usando outras palavras, aponta idêntico futuro. A bonança substituirá a tempestade. Abalarei todas as nações, escreveu Ageu, e os tesouros serão descobertos, e abrirei esta casa de glória, declara o Senhor. A prata e o ouro me pertencem. A glória desta casa ultrapassará a primeira. Eu darei paz a este lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, versículos 7 a 9. Para povoar este lugar e orientar o povo desgarrado, Jeová disponibilizou estas criaturas que nós apontamos como gente boa. Eles são primícias de novo ciclo que se desenha no horizonte. Esta gente certifica e garante o nosso progresso evolutivo. A propósito deste assunto, dia desses o Crispim me disse: você fala de Gandhi, de Albert Schweitzer, de Onofre, e enche a boca, fornecendo a impressão de que os considera perfeitos. Getúlio, você acha que esta gente não é pecadora? Sem pecado, meu caro Crispim, somente Jesus. Todos os demais terráqueos são mais ou menos pecadores. Quando falei de pessoas boas, eu não as apontei como perfeitas. Neste ponto a conversa pegou fogo. Alguém quer saber qual o personagem mais adiantado que já pisou nosso chão, tirando Jesus, excluindo Jesus? Católico romano responderá sem vacilação: é Maria de Nazaré. Aquele nordestino participante de Romaria dirá que é o padre Cícero Romão Batista. Budista apontará Buda. Muçulmano, profeta Maomé. Cada devoto terá seu santo preferido. E eu conheci gente que considerava o santo da sua devoção mais confiável do que Deus. Vejam que existe todo tipo de gente neste mundo. No que me concerne, eu considero todos os santos, entre aspas, como criaturas mais ou menos pecadoras. E nesta lista eu incluo Gandhi, Francisco de Assis, Schweitzer, Onofre, Maria de Nazaré e todos os demais.
São figuras que admiro, porque as considero muito melhores do que eu. Como irmãos mais experientes, eu os respeito e admiro. Longe de mim, porém, considerá-los santos. Não pode. Só Deus conhece a altura espiritual de cada ser humano. Quem sabe o que existe de verdade no íntimo de tais figurinhas? Só Deus mesmo e o seu Cristo respondem tal indagação. Neste ciclo, eu não acredito que alguém tenha estrutura que comporte perfeição. Tudo que se disser em contrário é estelionato. Não traduz verdade nem lógica. Percebam o que escreveu João Evangelista. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1, versículo versículo 8. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Escutem o que diz o salmista. Todos se corromperam, não há quem faça o bem. Salmo 13, verso 3. Vocês vejam o quanto é difícil esta estatura de bondade. E, no entanto, Deus intercala gente muito boa dentre estes maus que somos todos nós. O próprio apóstolo Paulo confessou fraquezas, vejam só. Paulo não tinha vergonha de se intitular pecador. Eu não faço o que desejo, mas sim aquilo que detesto. Afirma o apóstolo num exemplar desabafo. Paulo se considerava pecador e ponto final. Neste desabafo nós acreditamos. Quem se confessa errado, com certeza não está mentindo. Dentre os personagens bíblicos, apenas único podia desafiar alguém a encontrar pecado nele. Este só poderia ser o nosso Rabi, Jesus de Nazaré. Ele lançou sobre os fariseus o desafio: quem de vós apontará pecado em mim? Palavras de Jesus em João 8, versículo 46. Foi a bomba que o mestre explodiu para destruir suspeitas. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site já está na telinha, graças a bons amigos. E está esperando visitas. Ninguém deixe de acessar 300 e poucas palestras no YouTube e no Facebook Live TV PG. Dentre tais palestras, Jesus ordenou trabalho no sábado, vem provocando protestos. Como posso entender outro sentido se o mestre disse: levanta-te, toma a tua cama e anda? João 5, verso 8. Isso significa trabalho. De minha parte, eu não desejo mais que a verdade, só a verdade. Na palestra explicamos tudo com riqueza de detalhes. Aos ouvintes que se manifestam pela internet, visualizando, registrando apreço, de todo o coração eu agradeço, amigos. Deus os ampare
e possa gratificá-los por isso. Quarta dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e transmitido pelo Facebook Live TV PG. Nossos agradecimentos ao Fernando e ao Zube. Em seguida, o nosso tema: justo e santo são ímpares. Todos permaneceram calados, porque nenhum deles poderia contestar a verdade. Jesus realmente não tinha pecados. A explicação se encontra em palavras do próprio Mestre. A explicação, vejam só: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Palavras de Jesus em João 8, versículo 23. Percebam que Jesus se encontra acima de nós, em todas as coisas. Ele mereceu o paraíso, nós estamos longe deste prêmio maior. Alguém acha cabível, professor universitário, trocar ideias com aluno de jardim da infância? No caso, Jesus é o professor e nós somos os alunos de jardim da infância, em termos de intelectualidade. Considerado mestre puro e perfeito no sétimo céu, vocês acham que Jesus seria inferior aos humanos em qualquer matéria? Vai discutir com Einstein, com os cientistas, com todos. Não, Jesus poderia discutir com quem quer que fosse, porque a ciência, a intelectualidade, a sabedoria e a bondade e o amor se congregavam numa única pessoa, que era ele. Considerado mestre puro e perfeito, Jesus é o maior. Por mais que tenha havido distância entre Gandhi e a minha pessoa, duas coisas nos aproximam. Ambos somos terrenos e ambos somos pecadores. Getúlio em grau mais elevado. Gandhi extremamente melhor do que eu. A comparação foi concebida para mostrar que alguém do alto ganha todas as competições. Existem grandes na terra, mas Jesus é maior do que todos eles. Não existem fórmulas que garantam vitória do pior. Isso seria um contrassenso. O fato indiscutível é que precisamos reencarnar para ir consolidando aprimoramento intelectual e físico. O tamanho de nossa eficiência será sempre consequência do tamanho do nosso treinamento e do nosso aprendizado. Em todos os mundos existem inúmeros degraus, do A até Z, para que alunos desiguais troquem figurinhas. Terráqueos já conviveram com Francisco de Assis e com pedófilos, com pecadores em alto grau. E voltamos à pergunta que deixamos sem resposta. Qual o personagem mais adiantado que já pisou a terra? No início da palestra nós mostramos reações de alguns tipos de religiosos. Agora divulgaremos opinião estripada em palavras de Jesus. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. O menor do reino dos céus, porém, é maior do que ele. Palavras de Jesus em Mateus 11, versículo 11. Percebam que o mestre foi claro. João Batista é o maior. Por mais que o evangelho desmonte esquemas,
O fato incontestável é que João Batista é o maior dentre todos os terráqueos. Nem Maria de Nazaré, nem Salomão, nem Buda, nem o rei Davi estão acima dele, porque foi Jesus o autor desta classificação, e nós cremos em Jesus. João Batista é o maior e ponto final. Ele é o melhor nascido de mulher no planeta Terra, aqui. Alguém poderá nesta altura questionar as palavras. Alto lá, Getúlio, você esqueceu que Jesus também nasceu de mulher? Sou obrigado a repetir o texto usado agorinha mesmo. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Palavras de Jesus em João 8, versículo 23. Aquele que se tornaria Cristo não poderia depender de esperma, nem de óvulos humanos para renascer. Isto misturaria algo de cima com o barro de baixo. A encarnação de Jesus se materializou pela virtude do alto. O corpo de Maria foi canal para o nascimento do Cristo. Jesus não nasceu nem de homem nem de mulher. Ele continuou sendo lá de cima, em corpo e alma, aqui na terra também. Será imperioso entendermos que nós somos de baixo e Jesus é de cima. Sem este paradigma, ninguém conseguirá entender o Evangelho. Disse Maria ao anjo: como será isto se eu não tenho relação com homem? E o anjo lhe explicou: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Lucas 1, versículo 35. Muito mais do que imaginamos, a mão divina pode modificar nosso corpo físico quando está em jogo a vontade do Altíssimo. Quanta gente já desenvolveu câncer sem saber. Deus chega e resolve o problema em silêncio. A pessoa nem percebe a intervenção milagrosa. Este alguém atravessa a vida sem saber que aos 20 e poucos anos esteve à beira da morte. Então eu pergunto para você, por que este nariz empinado e esta afirmação de que Deus não faz alguém nascer sem a ajuda de esperma e óvulo? Não será um contrassenso? O Criador pode produzir quantos óvulos e espermas forem necessários. Será tudo questão de vontade divina. Provocado pelos judeus que orgulhosamente se diziam filhos de Abraão, João Batista lhes disse: eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Lucas 8, verso 8. Percebam quanto esse nosso Deus é poderoso. De simples pedra, ele pode gerar descendência, segundo as palavras de João Batista. E alguém torce o nariz quando afirmamos que aquele que seria o Cristo reencarnou sem auxílio de elementos humanos. Se Jesus fosse filho do maneco ou do seu Joaquim, ele sempre teria dorzinha de cabeça, problemas de coluna, etc. Todos os terráqueos sofrem males provenientes de extensa lista de antepassados. Sendo gerado por Deus, Jesus viveu sem genes negativos, com saúde perfeita e liberto de toda a influência doentia.
Continuo afirmando a mesma coisa. Jesus é o ponto alto da pirâmide. O mestre disse: João Batista é o maior nascido de mulher. Depois da minha explicação sobre a gestação do menino Jesus, eu divulgo e assino embaixo: João Batista é o maior entre os humanos e Jesus é o maior entre o universo inteiro. Estou coerente com a doutrina do Evangelho. Nesta altura, por certo, alguém estará levantando o dedinho e a controvérsia reacende. Mas isto é para o próximo bloco, porque agora nós vamos fazer uma pequena interrupção para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Alguém manifestou estranheza pelo tema de hoje. Getúlio, se o vivente é justo, ainda lhe faltará algo para ser santo? Eu respondi: o perigo, meu amigo, já aconteceu nessa sua pergunta. Terceiros podem considerá-lo justo. Isto, no entanto, é vedado a você. Perceba que Jesus ordenou: depois de ter feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis. Fizemos apenas aquilo que era da nossa obrigação. Lucas 17, versículo 10. Vejam só, meus amigos. Ser justo nos obriga a ser parcialmente cristão. O justo pode ser parcialmente cristão, e a maioria é parcialmente cristão. Alcançar a santificação, todavia, envolve a aquisição de todos os carismas e virtudes. Ninguém é santo pela metade. Humano bondoso pode ser chamado justo. Para que seja santo, porém, a exigência é bem mais abrangente. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema: justo e santo são ímpares. Numa das suas últimas palestras, Getúlio, você disse que Jesus foi o único terráqueo no sétimo céu. Sim, eu respondi, e me baseei em palavras de Jesus. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Palavras de Jesus em João 3, verso 13. Eu não apontei doutrina pessoal, apenas repeti o Evangelho. Sim, afirma o homem do dedinho: João Batista é o maior na terra e o menor no céu. E o comparativo revela que ele também vivia no céu, Getúlio. Com licença, amigo. Você acaba de embarcar na maionese. Não dá para viajar na maionese, eu não deixo. Veja que o menor no céu só poderia usar a última vaga. O quartinho menor do sétimo céu lhe pertencia. Não caberia segundo menor. As entrelinhas dizem que não havia mais vagas para inferiores, quando aquele maior que João Batista foi chamado pelo diminutivo menor. O último espaço estava nas mãos do menor no céu, que era maior que João Batista. Portanto, ele não tinha lugar no céu. João Batista não tinha lugar no céu. Se João Batista estivesse dentro do território celestial, Jesus não teria citado aquele outro como o menor, porque João Batista seria o menor. Elementar, meu caro Watson.
elementar. Tudo é questão de raciocinar. E aqui surge o dilema. Onde estava João Batista depois de desencarnado? O seu espírito, onde se encontrava? E a resposta é: naquele lugar onde os espíritos permanecem no intervalo entre reencarnações. Isto é, nas colônias espirituais na periferia da Terra. Na parábola do Lázaro e do rico, Jesus deu detalhes dessas colônias, cujo responsável era o patriarca Abraão. Fica claro, portanto, dos terráqueos só Jesus esteve lá. Aliás, neste bate-papo, topamos com outra revelação importante. Se Jesus garante que nenhum terráqueo habita o sétimo céu, além dele, de que planeta seria aquele que ocupava o último espaço? Se não havia ninguém da terra no céu, pela afirmação indesmentível de Jesus, o menor dentre eles só poderia ter vindo de outro planeta. E aqui nós confirmamos, pelas entrelinhas, que existem planetas mais adiantados do que a Terra, porque eles têm representantes no céu. Os terráqueos estão atrasados na corrida. Exemplares perfeitos ou quase perfeitos de outros mundos superaram João Batista, nosso campeão, e já chegaram ao pódio. E nós ainda nos encontramos aqui engolindo poeira, muito distantes da reta de chegada. Eu fico perplexo quando escuto pregadores apontando homem novo, perfeito, pleno de carisma que a religião deles produziu. Quando o novo nascimento lecionado a Nicodemos se tornou sinônimo de homem santo, eu colho a frase do mestre. Uma palavrinha, duas palavrinhas, não te admires. Outra vez, as entrelinhas reforçam o sentido da lição. O professor do Sinédrio se admirou de nova vida em outro corpo. E isto sim despertou admiração no velho Nicodemos, não a interpretação posterior dos teólogos. Nos Estados Unidos, anos atrás, o pregador fez sucesso apontando o novo nascimento que considerava a salvação milagrosa. Ele era fervoroso adepto do batismo que lava pecados e coisas do gênero. Ele falava com tal firmeza que operava lavagens cerebrais. Multidões foram convencidas e batizadas. Sua voz espalhou-se pelo mundo. Dólares se amontoavam de arrecadações espetaculares. Eu mesmo sintonizei alguns programas na televisão e apreciei sua eloquência. De repente, meus amigos, escândalo geral. Dito pregador foi flagrado num prostíbulo. E lá se foi o novo nascimento. Ele voltou à televisão, pediu perdão, mas de nada adiantou. Algo é verdadeiro. Neste ciclo não existem perfeitos. Isto de salvação antes da hora é estelionato. Nós temos que nos conscientizar que somos frágeis. O certo será divulgarmos o Evangelho com humildade, não nos apresentando como cavaleiros do Apocalipse. Cuidado, você pode cair do cavalo, pregador insensato. Não somos nada na ordem do dia. Qualquer gesto de grandeza atrairá tentadores implacáveis. O baixo astral está de olho nos metidos e nos santos.
Bastará abrirmos a boca e o cachimbo cai. Entidades invisíveis comem no prato daqueles que se julgam farinha de outro saco. São espíritos que desencarnaram dominados pela inveja, pelo ciúme, pelo rancor e pela frustração. Eles estão por aí. Eles não perderão a oportunidade de derrubar o santo de pau oco do pedestal, fabricado pela ignorância e pelo orgulho. Eles se alegram vendo os soberbos se debatendo no pó. Cuidado, portanto. Por causa da soberba, o apóstolo Paulo recebeu espinho na carne, sinal de obsessão oriunda do orgulho. Está lá na segunda carta aos Coríntios 12, versículos 7 a 9. Vejam, meus amigos, que nem mesmo Paulo conseguiu imunidades. Os obsessores do astral inferior são obstinados. O apóstolo Paulo abriu a porta e os bichinhos entraram. 3 vezes ele fez prece pedindo cura. E Deus se recusou livrá-lo do espinho. O Pai Celestial algumas vezes nega refresco como lição para que aprendamos. Principalmente quando topa algum soberbo pela proa. Deus deixou Paulo curtir o desconforto do espinho para que aprendesse uma coisa essencial que é humildade. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, disse Deus. 2 Coríntios 12, versículo 9. As aparências enganam. Muita gente que se julga encravada no pedestal está perto do obsessor e não sente. Quem viver, verá. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. E nunca esqueçam, sexta-feira como nosso dia de encontro. A partir das 15h30 da sexta-feira, páginas da Bíblia e do Evangelho têm sido focalizadas na TV Vila Velha. Para sexta-feira já estamos elaborando o tema em idênticos moldes. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje, justo e santo, são ímpares. Candata fora assaltante perigoso lá no norte da Itália. Ele esmagava competidores e aterrorizava vítimas. Era um bandido daqueles terríveis, implacáveis. Foram tantos os homicídios praticados que ele nem mesmo lembrava. Os defuntos que despachara para o além, ele não sabia dizer quantos eram. Aos 40 anos, Candata desencarnou vitimado por câncer. Seu espírito foi parar numa das zonas inferiores do astral, compatível com sua perversidade. A única diferença entre o inferno inventado pela teologia e a morada do Facínora era a ausência de eternidade. A única diferença, aquele inferno não era eterno, mas era inferno sim. Em matéria de tortura, os dois infernos se igualavam. Poucas luas transcorreram e o bandido mostrou transformação. Opa! O sujeito mudou completamente.
Candata tornou-se manso até com os carcereiros. Vejam só, alguém o surpreendeu rezando. Colega garantiu ter visto lágrimas em seus olhos. Todos foram surpreendidos pela conversão insólita. Os anos passaram, a transformação cresceu, e os apressadinhos disseram que ele nascera de novo. Aquela velha conversa da teologia. Em vista de tamanha conversão, os companheiros passaram a chamá-lo santo. Santo Candata. Foi então que a cúpula da colônia resolveu atendê-lo, preparando a transferência do regenerado para um lugar melhor. Ele merecia. Só faltava algo: identificar uma boa ação que fosse que Candata praticara na vida inteira. Neste ponto, o processo empacou. Candata só fizera maldades. De repente, porém, surgiu o episódio a seu favor. A aranha veio ao meu encontro certa vez, disse Candata. Eu já estava com a bota erguida quando senti pena dela. Então deixei que ela fosse embora, não a matei. E os anjos disseram, satisfeitos por aquela oportunidade: esta mesma aranha, Candata, vai tecer teia, e você subirá pela teia. Candata se agarrou na teia e começou a subir, lentamente. Tudo corria bem até o momento em que Candata olhou para baixo e viu inúmeras outras almas agarradas na teia subindo também. Aquilo era a propriedade dele. Foi a gota d'água da sua revolta. O convertido, entre aspas, empurrou os colegas aflitos, pisou na cabeça deles, sem dó nem piedade. A teia, com aquela movimentação enorme, a teia arrebentou e todos voltaram ao merecido suplício. Deus sabe o que cada vivente merece. Moral da história: o egoísmo não se desgruda com facilidade. Ninguém fica santo da noite para o dia, nem do dia para a noite. É aquilo que escreveu João Evangelista: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João capítulo 1, verso 8. Esta salvação fácil é estelionato puro. É por isso que Jesus nos permite renascer, até que os nossos olhos espirituais se abram pela experiência e pelo esforço. Santidade é não ter pensamento egoísta, desejar somente o bem, perdoar 70 vezes 7. E saibam que tais procedimentos são pálida imagem da figura que muitos pensam ser, mas não são. Só Jesus exibiu perfeição, desafiando os fariseus. Quem de vós apontará pecado em mim? Ele perguntou. João 8, versículo 46. Santo é santo, e ainda não alcançamos este degrau. São necessárias 3 coisas: luta, paciência e tempo para o aprendizado. Se existem diferenças entre viventes, o motivo se encontra na desigualdade do aprendizado. Mesmo no 7º céu, existem figurinhas ainda aprendizes. Vejam só que coisa maravilhosa.
Lembremos que Jesus apontou alguém que era o menor na morada dos anjos. Se lá existem menores e maiores, isto mostra o céu como escola, vocês não acham? Alguém de vocês acredita que criança de jardim da infância pode ser matriculada em universidade? Não. Por quê? Porque existe a evolução. A criança precisa crescer primeiro. Vocês não acham? Todos os seres humanos têm Deus no coração. Isso é fora de dúvida, incontestável, está na Bíblia. Esta presença divina, todavia, se esconde numa semente. A semente contém potencial árvore, mas ainda não alcançou o tamanho de árvore. Essa semente ainda é projeto. Para que se materialize, ela tem que ser plantada, explodir na terra, adubada e cultivada. A semente morrerá e a árvore surgirá majestosa. Então, a santidade será consequência desta explosão da semente que nosso Deus interno provocará. Numa polêmica com os sacerdotes judeus, Jesus repetiu palavras das Escrituras, quando Jeová apontou pessoas comuns como deuses. Vós sois deuses, disse Jesus. João 10, versículo 34. O Salmo 81, verso 6 é o decalque da promessa do Cristo. Naturalmente, Jesus e Jeová apontavam aquela semente recebida no dia em que nosso espírito nasceu. Essa semente divina é certeza da vitória final. Todos serão salvos, sem nenhuma exceção. Todos alcançarão a perfeição, porque o Pai das alturas nos entregou semente milagrosa. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. E para vocês, amigos, além desta câmera, saibam que eu estou vibrando e pedindo a Deus que possa derramar bênçãos de saúde, de paz, de harmonia, de prosperidade, de tudo o que existe de melhor, para vocês e para as suas famílias. Mas acima de tudo, meus caros, amor no coração. Porque o amor é a trincheira final. O amor é a salvação nos braços de nosso Deus. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.